Agora, Daniel, a gente teve ao longo da última semana, como eu disse, né, os festejos em torno ali dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e algumas movimentações interessantes, né, quando a gente fala sobre o cenário de guerra e uma tentativa, mais uma vez, de escantear a Europa, Daniel. A Europa, mais uma vez, rodou e acabou ficando fora da brincadeira. Isso aconteceu pelo fato de que, em meio aos festejos, a gente sabe, que a gente já falou bastante isso, que o Putin faz do dia 9 de maio uma grande data nacional, é o dia que acaba, né, aquilo que a Rússia chama de a grande guerra patriótica, né, lutada pela União Soviética e tudo. Os europeus aproveitaram para exigir do lado da Ucrânia o cessar-fogo de 30 dias que foi acordado, que foi anunciado pelo Trump. De novo, um daqueles anúncios do Trump, né? Conseguiam um cessar-fogo de 30 dias, que nunca aconteceu. Agora são os europeus que estão falando, olha, tem que ter um cessar-fogo incondicional de 30 dias, e o Zelensky foi atrás. O Zelensky falou, é isso aí mesmo, tem que ter um cessar-fogo de 30 dias e tal. Donald Trump, no entanto, Daniel, acabou olhando para isso tudo e falou, pô, agora se tiver um cessar-fogo, os vitoriosos, quem vai sair grande nessa história vão ser os europeus. Porque foi ele, Donald Trump, que anunciou, mas agora quem está pressionando pelo cessar-fogo de 30 dias são os europeus. Nesse meio do caminho, Daniel, a gente teve uma fala em rede nacional na Rússia do Putin, que aconteceu no sábado à noite. E ele disse que gostaria de ter conversas diretas com Volodymyr Zelensky. Beleza, vou negociar diretamente com Volodymyr Zelensky. Ele disse que seria uma conversa sem pré-condições, mas depois o próprio Kremlin falou, olha, é sempre pré-condições mais ou menos, a gente tem que levar em consideração a situação em campo, ou seja, aquilo que a Rússia já conquistou, a gente tem que levar em consideração as necessidades de segurança da Rússia, ou seja, é sempre pré-condições mais ou menos. Então, temos de um lado Zelensky sendo apoiado pelos europeus de que tem que haver um cessar-fogo incondicional de 30 dias, e do outro lado, Vladimir Putin dizendo que aceita conversar diretamente com Volodymyr Zelensky em breve, né, e de forma sem pré-condições, mas na prática com algumas pré-condições. Qual foi o movimento de Donald Trump? Donald Trump pressionou Volodymyr Zelensky a aceitar uma conversa direta com Putin. Olha que movimento curioso, Daniel. Quem falou no cessar-fogo de 30 dias primeiro foi Trump. Mas agora, como são os europeus que estão falando sobre o cessar-fogo de 30 dias, agora Trump foi para a rede social, para a Truth Social, né, a rede social dele, para dizer que, abre aspas, Putin não quer um acordo de cessar-fogo, mas sim negociar diretamente na Turquia. Então, esse acordo aconteceria na Turquia. A Ucrânia deve concordar com isso, e aqui em caixa alta, imediatamente. Essa foi a mensagem na rede social de Donald Trump. Então, o que está acontecendo agora, Daniel, é que agora o Trump ele desistiu do negócio cessar-fogo de 30 dias, que agora são os europeus que defendem, e está defendendo que Zelensky tem que aceitar imediatamente essa conversa. O mundo não deixa de surpreender a gente, né, Daniel Souza? O que Zelensky fez? Zelensky concordou. Ele foi para o X e disse: estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira. Pessoalmente, interessante isso aqui, essa pausa é interessante. Estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira. Ponto. Pessoalmente. Ponto. Ou seja, está enfatizando a questão do pessoalmente. Sou eu que vou, não é delegação, não é nada, sou eu que vou estar lá. Espero que dessa vez os russos não busquem desculpas. É tipo assim, vou estar te esperando na saída da escola. Não vai correr. Amarela, não. Não amarela, não, que eu tô falando para geral que eu vou estar lá. Se você não aparecer, o bicho vai pegar. Então, Daniel, a gente não sabe se esse encontro de fato vai acontecer. A gente não sabe se o Putin vai aparecer. Mas o fato é que Zelensky disse que na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, estará esperando Putin para negociar de forma direta. Mais uma vez, Daniel, a roda rodou, e quem ficou de fora, mais uma vez, foram os europeus, que estavam pressionando pelos 30 dias, e nesse momento, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia já não falam mais na proposta de 30 dias que partiu dos Estados Unidos e que agora está sendo defendida pela Europa. A ver, Daniel, agora o Trump está doido para esse acordo acontecer, para esse encontro acontecer, para ele poder dizer, olha aí, tá vendo? Consegui botar todo mundo para negociar. O Zelensky está desesperado porque precisa do apoio do Trump. O Zelensky não pode prescindir do acordo do Trump. Acabou de assinar um acordo lá sobre minerais, precisa de ajuda militar, ou seja, não quer desagradar o Trump.
e agora a bola está na quadra do Putin para saber se ele aparece ou não, sendo que ele mesmo disse no sábado que aceita, que quer se encontrar diretamente com o Zelensky. Vamos ver, Daniel? Fica aqui a proposta, alô, a proposta para os empreendedores aí. Pay-per-view. Queremos pay-per-view do encontro na próxima quinta-feira. Pagaremos. A gente faz a narração, a gente produz tudo. A gente só precisa de alguém que filme e legende, porque também russo é difícil de entender. Mas se puder aí, a gente agradece. Pay-per-view para esse encontro aí entre Putin e Zelensky, se ele de fato acontecer na próxima quinta-feira. Tá aqui, avançando para a próxima pauta, o chanceler alemão, novíssimo chanceler alemão, Merz, acabou indo a Bruxelas para ter reuniões ali com a Ursula von der Leyen e também com o Antônio Costa, né, respectivamente da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. E ele, Tanguy, destacou que ele rejeita a ideia de tornar permanente a emissão de dívida conjunta pelos países da União Europeia. Esse é um ponto importante, né? Particularmente durante o período da Covid, você teve ali o levantamento de recursos através da emissão de títulos europeus. E os recursos acabavam sendo ali distribuídos para os países membros. Mas, claro, quando a gente emite um título europeu, a âncora, né, o lastro, no final do dia, acaba sendo justamente o governo alemão, que é a principal economia do bloco, assim como o governo alemão foi o lastro ali para a emissão do próprio euro. Uma coisa que também chamou muito a atenção é que ele trouxe ali uma advertência contra o excesso de endividamento, né? Destacou o risco dos estados com dívidas superiores a 100% do PIB, né, que isso pode gerar um custo crescente de refinanciamento e assim por diante. Então, olha, tomem cuidado com o excesso de endividamento. Aí ele propôs algumas alternativas, como eficiência do gasto público, simplificação regulatória para reduzir custos, economia de escala, que, claro, economias de escala fazem sentido quando você é alemão, né? Tem uma economia grande, mas, de repente, se você tem uma economia pequenininha, não dá para ter economia de escala, o seu chanceler alemão. Mas, enfim, ele coloca ali toda uma banca de alguém que toma muito cuidado com a questão fiscal, mas é importante lembrar que, num passado recente, aliás, antes dele se tornar chanceler, houve ali na Alemanha, inclusive, uma flexibilização da regra fiscal do país, dos limites de endividamento do país, para que você tivesse recursos para investir em infraestrutura, para tentar acelerar o crescimento, e também para realizar um rearmamento da Alemanha, né, seria uma lógica de prontidão, né, que as Forças Armadas alemãs precisam estar prontas para os desafios militares que se avizinham, para os desafios militares que estão no horizonte. Vamos ver, Tanguy, se o novo chanceler alemão vai conseguir desempenhar uma liderança dentro da União Europeia. Nós tivemos aí uma liderança muito clara, né, durante o período da Merkel. Depois, o novo chanceler, o Scholz, acabou não tendo ali a capacidade de liderar o bloco europeu, e agora tem ali uma expectativa para ver se o novo chanceler alemão vai conseguir ou não. Lembrando que na semana passada ele foi eleito chanceler na segunda votação. Teve ali uma primeira votação, ele não conseguiu ser eleito. Aí na segunda votação ele conseguiu ser eleito com uma coligação que tem ali como coração a CDU de centro-direita e o SPD de centro-esquerda. Algo que não é tão incomum na Alemanha, você ter ali os dois grandes rivais. A CDU não trouxe para o governo alternativa para a Alemanha, a AfD, preferiu ali uma coligação com o SPD. Existe uma visão de que, olha, a centro-esquerda está mais próxima de mim, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de visão de mundo, do que a extrema-direita, o que, aliás, faz bastante sentido quando se olha para a política alemã.